Estamos ao vivo, agora em definitivo, né, Grazi? Isso aí! Estamos no plano B com a nossa convidada. É um prazer enorme, né, estar com todos vocês aqui. Grazi, muito obrigada pela sua disponibilidade, por você estar aqui conosco hoje. Sei que sua agenda é extremamente pesada, né, difícil, mas você, com todo o prazer, nos atendeu e disponibilizou seu tempo para estar conosco hoje aqui, conversando um pouquinho sobre possibilidades de cidades sustentáveis, inteligentes, né? E isso é muito bacana, num momento muito importante que todas as nossas cidades estão vivendo no Brasil afora, né? Então, sem mais delongas, eu quero te dar as boas-vindas, agradecer de novo, e eu quero que você se apresente para o nosso público, Grazi. Bom, eu sou a Grazi Carvalho, eu sou geógrafa de formação, sou pesquisadora e consultora na área de cidades inteligentes, atuo com consultoria para municípios há mais de 15 anos. E já tive a oportunidade de trabalhar com municípios de 5 mil habitantes até municípios de 12 milhões de habitantes. Então, eu já passei aí por todos os desafios dos municípios brasileiros, né, de várias categorias. Já trabalhei com município de 700 mil, com município de 200 mil, de 10 mil. Então, aí a gente já conseguiu aí, ao longo dessa caminhada, ter uma visão, né? Ter uma visão aí de como é que as coisas funcionam no Brasil, quais são os desafios nas diferentes modalidades de municípios. E hoje o que a gente vai compartilhar aqui um pouco dessa experiência de 15 anos atuando com consultoria para municípios, dessa experiência de acadêmica, enquanto pesquisadora, enquanto consultora e enquanto uma pessoa que já viajou o mundo, já rodou aí por 20 países e conseguiu ver coisas funcionando lá fora que dá para colocar para funcionar aqui. E aí, para inspirar um pouquinho a gente, para nos dar aí um pouquinho de esperança, para dizer, sobretudo, que é possível, que cidade inteligente é real, chegou, não tem mais volta, a gente vai ter que se adaptar, e que bom que ela chegou. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto pessoal. Você tem o Instituto Smart Citizen, né? Você é CEO no Instituto e você se desafiou, olha que bacana, ela se autodesafiou com um projeto ambiciosíssimo e que eu queria que você contasse para o nosso público que projeto é esse e que a gente fica apaixonado, a gente está completamente assim envolvido nesse projeto, porque você consegue fazer isso com as pessoas e a gente quer muito que outras pessoas sejam Lice como a gente. Pode contar para a gente como é esse projeto? Claro, olha só, o Instituto Smart Citizen, ele é uma empresa que nasceu com o objetivo de fazer com que 50% mais um da população brasileira entenda de políticas públicas, entenda das regras desse jogo que impacta as nossas vidas todos os dias até 2030. Então, eu estou falando aí de 100 milhões de pessoas entendendo do que é políticas públicas e de como usar a política pública a favor da população até 2030. Eu me desafiei... Quase nada, né? Quase nada, né? Eu me desafiei nesse processo, mas eu tenho encontrado aí várias pessoas que vêm somando esforços comigo, né? E você, Patrícia, é uma delas, né? Então, eu costumo dizer que cada pessoa que entra na mentoria e é representante, é uma liderança municipal, ela assume para si a responsabilidade de fazer 50% mais um no seu próprio município. Então, quando você faz no seu município, eu posso prestar atenção em outro que ainda não tem alguma liderança para poder fazer. E é assim que a gente vai conseguir alcançar essa meta, né? É um objetivo muito audacioso, Grazi, mas a gente percebe o quanto você trabalha para isso acontecer, né? A Agenda 2030 está aí na nossa porta e realmente, depois que a gente conhece, é impossível você não se envolver. É algo que é contagiante, porque tem a ver com aqueles nossos anseios de ter uma cidade não só bela, né? Mas funcionando, que as coisas realmente
seja uma engrenagem que funcione, onde a roda realmente gire, né? Então, é impossível, depois que você conhece todos esses conceitos, você realmente não se envolver. É algo impressionante, de fato. Te parabenizo desde já pela sua, sabe, pela sua garra, pela sua força de vontade de transformar o mundo e de uma forma tão bonita, envolvendo as pessoas, né? Outro dia eu estava lendo um ditado chinês, se eu não me engano, que falava onde um menino, ele estava brincando com o pai, entrou e o pai estava trabalhando, e ele estava lá, eu acho que isso veio de você, Grazi, eu não lembro onde eu vi, mas eu acho que foi alguma coisa da mentoria. Se foi, você me lembra. E ele ganhou um desafio que era de mudar o mundo, né? Ele era um grande empresário, é isso, um grande empresário. Ele foi desafiado a mudar o mundo, né? E resolver todos os problemas do mundo. E nessa coisa de ficar pensando como ele ia resolver, ele entrou no escritório, começou a pensar, a se desafiar. E o filho entrou para conversar com ele, queria brincar, queria atenção, e ele falou que ele não podia naquele momento, né? E aí ele deu um quebra-cabeça para o filho montar, e quando ele estava lá montando, o pai foi fazer outras coisas e piscar de olhos, o menino montou o quebra-cabeça do Mapa Mundi, né? E aí, quando o pai perguntou, né, como que um menino tão pequeno, que ainda não era escolarizado, tinha feito aquilo, ele falou assim, o mapa eu não conheço, mas aqui atrás tinha a foto de um homem, e aí eu consegui montar, porque o homem eu conheço. E aí eu achei muito interessante isso, e é isso que você, né, traz para a gente, que a gente precisa mudar o homem, a gente precisa tratar a pessoa, e se cada pessoa souber o seu papel nesse mundo e quiser realmente uma vida melhor, uma cidade melhor, a gente juntos, todos juntos, nós vamos conseguir fazer essa diferença, né? Isso é muito bacana. Exatamente. Essa é uma metáfora, se eu não me engano, eu não sei se ela é indiana, é uma metáfora maravilhosa, né? E assim, a mensagem é essa, assim, se você for olhar para como é que eu vou resolver os problemas do mundo, se você tentar resolver o mundo de uma vez, você vai gastar muito tempo, você vai gastar, é muito complexo, é muito difícil, né? Mas se você olhar para a peça que faz esse mundo funcionar, que é a pessoa, né? Que somos nós, cidadãos, a partir do momento que a gente entender que o cidadão é esse agente mais importante de todos dentro da cidade inteligente, e é o que diz também a nossa Constituição, na hora que a gente começar a só executar o que está na Constituição, a gente vira país mais do que de primeiro mundo, né? Então é isso, é a gente conseguir entender. E eu sempre falo, né? Inspirado na fala, né, de um pesquisador em cidades inteligentes em Londres, que é tida como a cidade mais inteligente do mundo, né? Londres está presente em todos os rankings de cidades inteligentes do mundo. E lá tem um professor que atua com pesquisa na área de cidades inteligentes, professor Michael Beff, e em um dos seus artigos, né, que ele escreve, ele falou assim que uma cidade ela será tão inteligente quanto inteligente forem os seus cidadãos. E quando eu li isso, eu falei assim, gente, mas isso faz todo sentido, porque são as pessoas que vivem no lugar. Se as pessoas entenderem, e não é inteligência de saber ler e escrever, é inteligência política, é inteligência emocional, é inteligência financeira, é inteligência cultural, né? Então, são várias inteligências que precisam ser desenvolvidas. E se essas pessoas, se nós, cidadãos, tivermos essas inteligências, a cidade automaticamente ela vai ser uma cidade inteligente. E aí eu fiquei pensando, né? Mas quantas pessoas a gente precisa para poder fazer a roda rodar assim, né? Para falar assim, pronto, posso falar que essa cidade é uma cidade inteligente. Aí eu falei assim, cara, tem que ser 50% mais um. Tem que ser a maioria, porque se for tipo assim, a maioria, ela sempre ganha, né? Então, assim, se a maioria tiver maus comportamentos, a galera inteira vai ser influenciada por maus comportamentos. Na hora que a gente tiver a maioria entendendo de políticas públicas, tendo essa inteligência do smart citizen, do cidadão inteligente, aí a roda vai rodar. Mas eu fiquei assim, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou conseguir chegar a 100 milhões de pessoas no Brasil? É muita gente! Não dá para fazer isso até 2030. Aí eu pensei, quem que eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar nos líderes, eu tenho que chegar nos gestores,
Eu tenho que chegar nos prefeitos, vereadores, secretários, servidores, eu tenho que chegar nos professores, eu tenho que chegar nos empresários locais, porque essa galera é a galera que é a líder da cidade. São elas que vão definir e decidir quais são os projetos que vão ser feitos na cidade, para onde que o dinheiro vai, quanto que vai ser implementado. E aí eu falei assim, cara, se eu conseguir chegar nos líderes, os líderes vão fazer a cidade se tornar uma cidade inteligente. E aí a gente vai começar a gente precisa eleger os primeiros líderes, que vão ser líderes inteligentes, que vão criar as condições para fazer a roda da cidade inteligente rodar, para a gente começar, então, a ter as políticas públicas para formar o cidadão inteligente. O cidadão inteligente, ele só vai ter política pública para formar ele quando tiver um líder decidindo que parte do recurso público é para formar o cidadão inteligente, senão não vai ter, né? Eu falei assim, então é desse jeito que nós vamos chegar. E aí eu vou contar para vocês como eu cheguei na Grazi, né? A Grazi, ela tem uma mentoria, que é um curso que ela disponibiliza, né, também com esse intuito, com esse objetivo, para chegar nas pessoas, nas lideranças, e fazer essa formação muito específica, dando para a gente caminhos para que a gente possa, de fato, ficar muito antenado, né, com o alinhamento das legislações, os caminhos que precisamos seguir, onde é que começa, quais são, onde é que está o dinheiro, né, e com toda a expertise que ela ela montou essa mentoria, da qual eu tenho orgulho de dizer que eu estou fazendo parte, né? A gente está aí discutindo, né, as possibilidades de cidades inteligentes, né? Foi assim um imenso prazer nessa mentoria com a Grazi, que vem trazendo diariamente lives em fato, está aprendendo a fazer essa nova forma, né, de gestar. E eu, enquanto candidata, pré-candidata e depois candidata a vereadora, me senti muito motivada, até mesmo pelo cargo que eu estou playando, Pedro da Aldeia. Não sei se você conhece, mas como toda boa mineira, né, deve conhecer a região dos Lagos, já deve ter ouvido. Estamos aqui no centro da região dos Lagos, né? É uma cidade de quase 106 mil habitantes, né? Estamos aí em campanha, né? Para domingo a gente fechar aí os nossos eleitos, os nossos escolhidos. E a cidade, Grazi, ela tem plano diretor. Nós fizemos uma revisão em 2016, mas tem muita coisa para alinhar, tem muitas questões para a gente pensar junto, né? Trazer esse conceito para que o cidadão e os empresários, enfim, todos os entes possam pensar junto à nossa cidade. E aí eu faço uma pergunta, né? São Pedro da Aldeia, cidade inteligente para o futuro? Esse é o título da nossa live, né? E eu penso que você já fez uma live falando das 5 mentiras que mais contam para a gente, né? Principalmente em época de eleição. E a gente tem também aquela questão que o cidadão já está cansado, né? O cidadão já não aguenta mais ele confiar o voto, passar 4 anos e se decepcionar. Então, às vezes, na hora de votar, muitos estão desistindo de votar e outros votam naquele eterno o menos pior, né? Então, hoje a gente quer trazer para vocês informações, orientações, possibilidades para que vocês possam pensar de fato esse voto no domingo, que seja muito consciente e de forma efetiva, né? Pensando nessa cidade, pensando em São Pedro da Aldeia como possibilidade de uma cidade inteligente no futuro, e no futuro muito próximo, eu espero, né, Grazi? E aí eu queria que você contasse para a gente o que de fato é a cidade inteligente, porque a gente fala o tempo todo uma cidade inteligente, e nem todo mundo sabe o que é uma cidade inteligente. Então, eu queria que você contasse para a gente que conceito é esse, quando é que ele nasceu, o que é uma cidade inteligente? Existe cidade inteligente no Brasil ou só lá fora, no exterior, onde você já conheceu esses 20 países, né, que trazem esses conceitos, vivenciam esse conceito diariamente?
Eu desliguei meu microfone. Para minimizar o barulho aqui, né? Cidades inteligentes, ele é um conceito que ele já vem sendo discutido na literatura, né? Nas pesquisas, nas universidades, já tem mais de 10 anos. Então, não é um conceito tão novo assim. Se a gente for falar de cidades sustentáveis, é um conceito que já vem sendo discutido há mais de 30 anos, né? E qual que é o desafio, né? Por que a gente não conseguiu ainda implementar isso? Tirar da teoria, do conceito bonito e implementar na prática. E aí, para a gente ter uma visão, assim, existem vários conceitos e várias abordagens do que é cidade inteligente. No Brasil, o conceito de cidade inteligente chegou com um viés muito tecnológico e com questões assim, se você colocar o Wi-Fi na praça, sua cidade se torna uma cidade inteligente. Se você trocar a lâmpada pela lâmpada de LED, sua cidade se torna uma cidade inteligente. E isso não é cidade inteligente. Gente, isso não é cidade... Vou falar de novo. Isso não é cidade inteligente. O que é cidade inteligente? Cidade inteligente, ela tem 4 pilares que precisam ser fortalecidos, tá? São as bases, né? Se a gente fosse falar assim, de fazer uma analogia aqui, construir um projeto de cidade inteligente é o mesmo que construir uma casa, esses 4 pilares são a fundação. Então, a gente precisa pensar nos 4 pilares, o que vai dar essa sustentabilidade, o que vai sustentar essa casa que a gente está querendo construir, que é a casa da cidade inteligente. Então, vamos pensar, um dos pilares é que essa cidade, ela precisa estar alinhada com os princípios da cidade humana. E o que é a cidade humana? Foco na melhoria da qualidade de vida do cidadão. É foco nas pessoas que vivem naquela cidade. Então, tudo que vai fazer dentro da cidade, dentro da gestão pública, no setor público, privado, tudo você tem que pensar. Como é que esta ação está impactando a vida do cidadão de forma positiva? Então, essa é a meta, esse é um valor que tem que estar ao tempo todo na cabeça dos gestores. Como é que isso tem que estar ali, alinhado ali na frente. Então, a pessoa tem que ficar o tempo todo pensando como que essa ação está ajudando o cidadão lá na ponta. E não é o cidadão da área urbana, não. Ou não só ele. É urbano e rural. Todo município. Porque cidade inteligente, ela trabalha com o território inteiro. É o município. Embora se chame cidade, né, mas não é a área urbana, tá? É a área do município como um todo, urbano e rural. Então, ela tem que ser humana, foco nas pessoas. Ela tem que ser eficiente. O que é uma cidade eficiente? É uma cidade que ela vai usar da tecnologia para melhorar a qualidade dos serviços prestados, visando a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então, não é só colocar o Wi-Fi na praça ou só trocar a lâmpada de LED. Você tem que fazer um diagnóstico da cidade. Você tem que pensar assim, por onde está a área mais necessitada? Por onde que eu vou começar? Em qual praça que eu vou colocar o Wi-Fi? Eu vou colocar numa área que todo mundo já tem ou eu vou colocar numa área que ninguém tem? Como é que eu vou usar o recurso público para poder melhorar a qualidade de vida do cidadão? E a gente fala, sobretudo, de economizar. Eficiência, a gente tem 2 pilares, tempo e dinheiro. Como que eu vou usar a tecnologia? Eu vou usar todos os recursos da prefeitura para diminuir o tempo na espera do SUS, para diminuir o tempo na espera da fila da creche, para diminuir o tempo que o empresário tem que esperar para poder abrir a empresa na cidade. Como é que eu vou fazer para o recurso público ser bem implementado nos projetos e garantir que o dinheiro está indo para um projeto que está realmente trazendo resultado para o cidadão? Então, isso é a cidade eficiente. Terceira cidade é a cidade sustentável. É pensar em como que os 3 pilares da sustentabilidade, pessoas, economia e meio ambiente, vão trabalhar em conjunto para que você consiga, a curto, médio e longo prazo, estabelecer projetos que te ajudem a melhorar a qualidade de vida do cidadão. Porque tudo é as pessoas. No final, tudo você está pensando em como melhorar a vida das pessoas que vivem ali na cidade. Então, quais são as áreas que têm que ser preservadas? Porque se elas não forem preservadas, vai piorar a qualidade da água, vai piorar a qualidade das matas, vai piorar a qualidade do território, a qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar em como é que isso tudo vai ser organizado e orquestrado no município. E o terceiro pilar, e para mim é o pilar mais importante de todos, é o pilar das pessoas, é o pilar da liderança inteligente. É justamente ter na cidade líderes inteligentes que entendam
como é que eles vão alinhar planos, os instrumentos de planejamento, os projetos que vão ser elaborados e os recursos. Porque na gestão pública você precisa ter a todo momento os instrumentos de planejamento, as leis municipais, alinhadas com as estaduais, alinhada com a federal, tudo ali organizado, alinhado com os instrumentos internacionais. Então, o município, ele é um mini país. Ele é um processo que ele vai justamente aqui colaborar para poder fazer a cidade ser uma cidade mais para a roda rodar. E aí, para você fazer a roda rodar na sua cidade, a roda da cidade humana, da cidade eficiente, da cidade sustentável, da cidade inteligente, para você fazer isso rodar na sua cidade, você precisa ter os instrumentos alinhados, você precisa ter os instrumentos organizados, preparados, né? As leis no município, a gente não faz nada sem estar escrito numa lei. Daí a importância do papel do vereador. Porque o vereador, ele tem que ser esse agente dentro da cidade que ele vai estar o tempo todo atento se a cidade que temos e a cidade que queremos, ela está sendo atingida através dos projetos, através das leis, através dos recursos que estão sendo aprovados todo ano na LOA e na LDO. Então, o papel do vereador é esse. O papel do vereador não é ficar asfaltando rua de ninguém, não é ficar dando cesta básica para ninguém, nem furando a fila do SUS para colocar o tio do primo do prefeito na frente. Não é esse o papel do vereador. O papel do vereador é, a todo tempo, controlar. Para todos. Exatamente, é garantir que o direito constitucional virar para todos. Então, a gente precisa, o vereador ele precisa entender qual é o papel, né? No Brasil, a sensação que eu tenho é que os vereadores não têm muita clareza de qual é o papel que eles devem exercer nas cidades. Então, por isso a gente precisa ter líderes inteligentes. E aí, esses líderes, uma vez estando dentro da Câmara, dentro da prefeitura, eles vão começar a fazer essa engrenagem rodar. Eles vão começar a alinhar planos, projetos e recursos. E é aí que a gente vai começar a ver a roda da abundância acontecendo nas cidades. Se a sua cidade está parada, se a sensação que você tem é que tem 20 anos que nada acontece na sua cidade, é provável que ela esteja parada mesmo. Porque uma cidade inteligente, ela é muito dinâmica, as coisas acontecem numa velocidade muito rápida. E aí você falou assim, por exemplo, Grazi, me dá um exemplo de uma cidade inteligente. Eu falo assim, uma cidade inteligente, e aí eu vou trazer assim, que no meu conceito é uma das cidades mais inteligentes do mundo, e que eu tive a oportunidade de conhecer, é a Estônia. É a cidade de Tallinn, né? O país Estônia. Eles conseguem a cada ano. A Estônia é um país do tamanho de Santa Catarina, o país inteiro, do tamanho do estado de Santa Catarina. E em termos populacionais, eles são tipo Belo Horizonte, 2 milhões de pessoas. Então, é Santa Catarina com 2 milhões de pessoas. Então, é um país imenso, mas assim, né? Que pouquinhas pessoas. E é um país que ele se tornou país em 1991, tem 30 anos. E hoje eles já conseguiram fazer esse projeto de alinhar planos, projetos e recursos, usando as tecnologias, e eles conseguem evoluir em eficiência, tempo e dinheiro 1000 anos por ano. Imagina o que é evoluir um país 1000 anos em um ano. Em um ano, você evoluir 1000 anos. É muito extraordinário, né? É muito chocante. É assim, meu Deus, como que eles conseguiram fazer isso? Como? Alinhando planos, projetos e recursos, usando a tecnologia a seu favor. E assim, eles não fizeram nada que a gente não consiga fazer aqui, sabe? Então, é claro que a gente precisa adaptar para a realidade brasileira, para as leis brasileiras, para a realidade local, né, de cada município, de cada estado, de acordo aqui com a nossa realidade. Mas é possível? É totalmente possível. E assim, eu trouxe a referência top, né? Para a gente poder, assim, só vislumbrar o que é possível acontecer quando a gente decide caminhar por esse caminho das cidades inteligentes. Inclusive a questão do lixo, né, Grazi? Que eles já resolveram a questão do lixo, da reciclagem, né? E uma coisa muito interessante que eu me questionava era uma pergunta que talvez as pessoas possam estar fazendo. Ah, mas vocês estão falando de países desenvolvidos, vocês estão falando de primeiro mundo, vocês estão falando de territórios pequenos. Mas uma coisa que eu descobri é que
independente de todos esses fatores, eles atuaram pela mesma linha que nós podemos atuar aqui. Claro que se eles já resolveram saneamento, já resolveram escola para todo mundo, saúde para todo mundo, eles agora estão, né, num outro degrau, num outro patamar, resolvendo outras questões e aprimorando a cidade para que todas essas necessidades ela cada vez fique mais aprimorada, né? A gente vai refinando, né, aquilo que a gente precisa. No entanto, a gente tem no Brasil um cenário muito diferente de país, né, em desenvolvimento, e que a gente fica pensando, mas a gente tem que dar conta do saneamento, da rua que não é calçada, do transporte que não chega para todo mundo, da creche que as mães não têm para deixar os filhos. E isso também é muito interessante, porque a gente vai pela mesma linha de trabalho que eles começaram há 10 anos atrás, ou até mais tempo, né? Mas que em dado momento convergiu para chegar nesse fluxo linear, né, de trabalho, de eficiência, de uma cidade humana e que atende a população, que atende as pessoas, né? E aí eu queria muito que falasse um pouquinho sobre isso. Como é que aqui no Brasil a gente começa? Como que a gente resolve, né? Porque a gente quer muito. Quem não quer uma cidade que as coisas funcionem, que você vai ao médico, já sai com o exame marcado, depois você volta com remédio, você volta com o atendimento já, né, do retorno ao médico já marcado o dia que você volta. É muita eficiência que a gente deseja, mas a gente fica imaginando muitas vezes, e essa é uma mentira que nos contam, que não é possível assim. E aí eu quero que, com toda a sua experiência, com toda a sua, né, estudo, bagagem acadêmica, você explique para a gente, Grazi. É possível aqui? Como que começa? É totalmente possível. Por que a gente olha assim para uma coisa dessa e a gente fala assim, meu Deus, eu acho que não é possível esse negócio aqui? Porque a gente olha, por exemplo, para a Estônia evoluindo 1000 anos em um ano, mas a gente esquece da caminhada que eles tiveram para poder chegar nesse nível de eficiência. Eles estão há 20 anos trabalhando continuamente nos projetos. Na Estônia, não tem essa coisa de sai prefeito, entra prefeito e muda tudo. Não. Tem ali os instrumentos de planejamento. Tem a definição clara de qual é a cidade que temos, qual é a cidade que queremos em 10 anos, que queremos em 50 anos, que queremos em 100 anos. Eles já têm tudo mapeado, todos os projetos, todos os gargalos, de onde que vai vir o dinheiro, com quem que vai fazer parceria. Então, todo esse processo de clareza. Aí anda todo mundo, né, perseguindo aquele projeto, e não há, a cada 4 anos, uma ruptura, né? Exatamente. Agora, um projeto novo que eu acho legal, botei na minha cabeça, eu vou fazer. Não, quando o prefeito chega, ele já sabe que ele tem que fazer o que a população já determinou para ser feito, e ele continua. Na verdade, só troca o dono da cadeira para poder o outro respirar, pelo que eu entendo é isso. Né? Você está saiu, você passou a vez para mim, eu vou ficar mais 4 anos dando conta desses projetos, dando continuidade, e daqui 4 anos eu vou sair e outra pessoa vai vir. Né? E aí a coisa flui. Exatamente, porque assim, qual que é a diferença básica do comportamento da política pública no Brasil e da política pública fora do Brasil? Quando a gente vai olhar para essas cidades, né, que estão aí nos rankings das cidades inteligentes. Qual que é a diferença básica de comportamento de gestão pública? Vou trazer um exemplo aqui, que é o exemplo de Dubai. Dubai é uma das cidades que está aí nos top 10 de cidade inteligente do mundo inteiro. Qualquer ranking que você vai ver, Dubai está lá no meio. Dubai tem um projeto de cidades inteligentes para até 2157. Uau. Eles têm mais de 150 anos decidido o que é que vai ser feito. Entra gestor, sai gestor, o que eles fazem é executar o planejamento. No Brasil, o que acontece? Entra prefeito, sai prefeito, começa um planejamento que só tem 4 anos. Aí a gente está aqui, imagina, a gente está aqui. A cidade está aqui. Aí o prefeito fala assim, fui eleito, eu quero levar a cidade para cá.
Aí dá 4 anos, muda o prefeito. Aí o prefeito vai assim, eu não quero a cidade aqui, eu quero a cidade aqui. Aí a gente fica assim, ó, eu quero a cidade aqui, eu quero a cidade aqui, eu quero a cidade aqui. E a gente não evolui. O prefeito decide o que ele vai fazer, né? A população não é perguntado, não é questionado, não é ouvida. Sim, no Brasil funciona desse jeito, mas não era isso que deveria acontecer, porque a nossa Constituição, ela fala que quem decide qual é a cidade que queremos é a população, não é o prefeito. E é através de um instrumento de planejamento de 10 anos, que é o chamado plano diretor. É no plano diretor que a gente faz um planejamento de qual é a cidade que temos e qual é a cidade que queremos. E, se a gente for parar para pensar, um planejamento de 10 anos é maior do que os 4 anos do tempo do mandato do prefeito. E tanto o prefeito quanto os vereadores, o que eles têm que fazer é pegar um pedaço, tipo assim, eu peguei a cidade no ano 2 desse planejamento de 10, eu tenho que levar ela até o ano 6 e cumprir as metas desse planejamento até o ano 6. E aí o próximo prefeito que entrar tem que pegar do ano 6 e cumprir as metas do planejamento até o ano 10. No Brasil, infelizmente, os gestores eles não atuam dessa forma. Mas era isso que deveria ser feito, é isso que está escrito na legislação, é isso que está escrito na Constituição, é isso que está escrito no Estatuto das Cidades. Então, o que a gente precisa fazer? Ensinar os nossos gestores o que é que eles têm que fazer, porque eles não estão sabendo fazer. Então, é por isso que nasceu aqui o Instituto, né? Por isso que nasceu a Mentoria Alice, para a gente poder ensinar os gestores quais são os princípios, quais são os valores, o que é que a Constituição está fazendo, para ele conseguir identificar o que é que ele está fazendo de errado no seu comportamento, para poder consertar e começar a agir da forma correta no município. Muito, muito interessante. É só para esclarecer para quem está nos assistindo que LICE é Líderes Inteligentes, Cidades Inteligentes, né? Então, já virou aí, quem está na mentoria, quem acompanha a Grazi, já conhece esse termo, mas para quem está chegando agora, significa isso. E a gente o tempo todo fala do LICE e a gente fala dessas questões, principalmente do plano diretor, né, Grazi? Que, na verdade, é a Bíblia da cidade, é onde a gente tem que colocar os nossos anseios, nossos projetos. Nós temos que organizar a vida da cidade através do plano diretor e muitas vezes, quando ele existe, que a gente já viu que tem várias cidades que ele nem existe, né, a gente não observa, né, ele fica lá no cantinho à parte e a gente não verifica ali qual é o que está planejado. Quando nós temos revisão do plano diretor, a população não chega para conseguir, né, ali tratar e discutir o que está acontecendo. E isso faz toda a diferença, porque não tem milagre, não tem nenhum tipo de segredo. O segredo é esse. Parece ridículo, mas o segredo é esse: é você alinhar a legislação, é você organizar a cidade em cima do que nós queremos, a cidade que nós queremos, e em cima do que da cidade que nós temos essa realidade. O que a gente quer? A gente quer chegar lá no ponto B. Então, para chegar, sair do A e ir até o B, como que nós vamos fazer isso? Coloca lá no plano diretor. E o plano diretor, ele basicamente ele é construído na casa legislativa, né? O vereador ele tem esse papel de estar zelando tanto pela construção do plano, pela execução do plano pelo prefeito, pelo executivo, e discutir, rediscutir, reavaliar esse plano com a sociedade periodicamente. Não é abandonar ele lá e só pensar quando estiver terminando os 10 anos. E aí, Grazi, a gente vai falar da segunda mentira que contam para a gente. Porque quando a gente vai fazer projeto, vai pensar projeto, a primeira coisa que a gente ouve é que não tem dinheiro. Não tem recurso. Por quê? Porque eu tenho, constitucionalmente, eu tenho 25% do recurso próprio, né, do RP, eu vou mandar para a educação, que às vezes nem chega, mas está escrito na Constituição que tem que ter. 25% da educação, 15% para a saúde. Basicamente, a folha leva metade do orçamento, mais de 50% às vezes do orçamento. E aí, se você somar, né, 50 mais 25 mais 15, sobra o que para investir? De recurso próprio, muito pouco. E aí, qual é a mentira que contam para gente? Não posso fazer mais nada, não tem dinheiro. E aí eu quero que você converse com a gente para desmistificar essa mentira que nos é contada,
porque a gente tem caminhos para chegar nesse recurso, que é muito dinheiro. O dinheiro existe, gente, tá? O dinheiro existe e nós podemos usar esse dinheiro para melhorar a cidade. Agora, como fazer isso? Aí sim precisa realmente de pessoas técnicas capacitadas, né, com uma organização da cidade bem feita para que a gente chegue lá. Eu quero muito que você desmistifique essa mentira para a gente hoje. Aqui em São Pedro, a gente ouve muito isso, mas a gente já sabe que isso é uma mentira e que a gente pode fazer diferente. Sim, se a gente for pensar só no recurso próprio, Patrícia, realmente não tem dinheiro para fazer nada. Mas aí é que tá, você não precisa ficar só no recurso próprio. Existem outras fontes de financiamento, existem outras possibilidades, existem outras alternativas nacionais e até internacionais. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, ai, Grazi, não, e você pode conseguir resolver os problemas da sua cidade sem dinheiro também, com parcerias. Parceria público-privada, com parceria com a universidade, com parceria com a sociedade civil organizada. Você pode fazer mutirão e chamar a população para poder fazer, cada um cuida da sua casa, e de repente você pinta a cidade inteira. Da então, rua, assim, da calçada, né? Do bairro. Falta criatividade. O que acontece? O brasileiro, o gestor brasileiro, ele está mal acostumado. Ele está acostumado a sentar e o dinheiro cair no colo dele e ele fala assim, então eu recebi X, eu vou fazer A, vou fazer B, vou fazer C. E ele está acomodado, ele não até agora, ele não sentiu necessidade, não foi desafiado a buscar novas fontes, porque o dinheiro caía no colo dele. Isso também aconteceu com as universidades, né? Aí cortou os recursos, acabou o dinheiro. E aí, como é que você faz? Aí o povo fica assim, meu Deus, não tem dinheiro. Essa é a primeira coisa que fala. Mas não é que tem dinheiro, o dinheiro existe. O Brasil é a 9ª maior economia do mundo. Como que não tem dinheiro? Então, como que não tem dinheiro se é a 9ª maior economia do mundo? Existe lá 195 países e o Brasil está dentro do top 10 mais ricos do mundo. Como que não tem dinheiro? Claro que tem dinheiro. A questão é, o dinheiro ele pode estar mal empregado, o dinheiro ele pode estar sendo gasto de forma ineficiente, o dinheiro ele pode estar sendo gasto em retrabalho, que o servidor, em vez de conseguir fazer o negócio em 30 minutos, ele está demorando 2 semanas para conseguir fazer, porque o computador não liga, porque não tem papel, porque a internet cai, o sistema sai do ar, né? E tudo isso é custo, tudo isso é custo. Enquanto o gestor, o servidor fica ali parado, você está pagando a hora de salário dele, mas ele não está produzindo. Por que ele não está produzindo? O computador não liga. O sistema toda hora está fora do ar. Como é que ele vai conseguir trabalhar? Ele até tenta, ele está lá, mas o negócio não funciona. Então, tem várias. No Brasil, dentro da administração pública, tem vários ralos que estão sugando esse dinheiro e jogando para o buraco. E a gente não está vendo a aplicação desse dinheiro. Por isso que a gente precisa, dentro da cidade inteligente, trabalhar a eficiência, conseguir resolver o problema de forma definitiva no menor tempo. Por quê? Porque a gente vai conseguir liberar aquele servidor e colocar ele para fazer outra coisa, que é mais importante. Por exemplo, e tem as possibilidades das fontes de financiamento internacionais. Você não precisa ficar preso por exemplo, aí em São João da Aldeia, você não precisa ficar presa a fazer parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Isso, não precisa ficar preso em fazer com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se você quiser fazer parceria com a Universidade da Alemanha, você faz. Se você quiser fazer parceria com a Universidade na França, você faz. Entendeu? Só que as pessoas elas têm que começar a pensar fora da caixinha. É um pouco o que o Bittencourt colocou aqui, né? É preciso pensar fora da caixinha. Exatamente. Por quê? Porque não dá para a gente começar a achar que as coisas vão funcionar exatamente como elas vieram até aqui. A gente está passando por um processo de uma pandemia mundial que vai mudar completamente a forma de viver na cidade, de trabalhar, de interagir. A gente já fomos jogados nesse mundo digital, né? E é justamente isso, a gente tem que olhar para isso e falar assim, cara, como é que eu consigo pegar isso e usar isso a favor do meu município, né? Como é que eu consigo acelerar esse processo na minha cidade? Exatamente. E é muito interessante, Grazi, que a gente
outro dia estava discutindo sobre o desperdício de dinheiro público, né, que chega à casa dos 90 bilhões no Brasil. Então, nos últimos 10 anos, de obras paradas, de serviços que não acabaram. Me corrija se eu estiver errada, mas o montante é esse, né? É um absurdo, mas é esse o montante de uma série de projetos, obras que começam e não terminam. E aí, quando você retoma, se retomam, né, aquilo que foi feito praticamente tem que ser jogado fora. Né? E quando não retoma, é pior ainda, né? Porque a população deixa de receber aquele bem ou aquele serviço que mudaria ou melhoraria a vida da população. Sim, quando a gente fala em perdas financeiras que o Brasil tem, existe um estudo que foi feito pela ONU, e eles falam de que, em média, chega a 400 bilhões de reais todo ano com ineficiência na gestão pública. Sabe quanto que é desviado por corrupção? A metade disso. No Brasil, a gente perde mais dinheiro com ineficiência, que começa a obra e não termina, é o sistema que fica fora do ar toda hora e você não consegue fazer o seu trabalho, é o papel que acabou, 5 dias para ter uma resposta de um e-mail, sabe? E ali você fica ali, pagando para a pessoa não fazer nada. E 400 bilhões todo ano. Corrupção é 200. Então, olha só, a gente perde uma média de quase 1 trilhão por ano, né? 600 bilhões de reais todo ano. Meio trilhão com coisas que, tipo assim, esse dinheiro poderia estar muito mais bem aplicado, né? Vamos combinar. Então, realmente, assim, não é falta de dinheiro. É o Robinho aqui. Gatinho passando. Não é falta de dinheiro, dinheiro tem. O que a gente precisa saber é aplicá-lo da forma correta e captá-lo em diferentes fontes. Porque para acessar o recurso, tem pré-requisito. Não é assim também, eu vou bater lá na porta e falar assim, galera, me dá um dinheiro aí que eu vou levar lá para minha cidade. Não é assim. Então, você tem que escrever um projeto, você tem que definir qual é a cidade que você tem, qual é a cidade que você quer. Para acessar várias fontes de financiamento, precisa ter um instrumento legal, a lei municipal, falando daquele instrumento, tem que ter o plano diretor, tem que ter o plano de mobilidade, tem que ter o plano de saneamento. Se você quer acessar uma fonte para fazer um projeto de meio ambiente, você tem que ter o plano municipal de meio ambiente, senão você não vai conseguir, você tem que ter essa clareza, porque a fonte de financiamento, ela vai colocar o dinheiro na sua cidade, mas ela tem que saber para que você quer. Se você vai ser feito o que foi prometido, né? Exato, ninguém quer dinheiro em saco furado que não sabe o que vai acontecer ali. Tem que ter resultado, né? Exatamente. E aí o processo é diferente, né? Porque aí você tem que fazer a prestação de conta, você tem que mostrar que o dinheiro foi realmente aplicado, que realmente deu resultado. Aí a coisa fica mais difícil de roubar, fica mais difícil, né, de desviar o dinheiro. Mas existe caminho, existe possibilidade, e existe gente qualificada nas prefeituras para fazer isso, sabe? Porque essa é uma outra mentira. Ah, não, na minha cidade não tem ninguém que vai conseguir fazer isso. Mentira! Tem gente qualificada sim. É só procurar. Mentira. Então conta pra gente, porque isso é uma coisa que a gente ouve muito. Ah, ninguém sabe fazer isso aqui. Ah, a gente não dá conta. É muito caro para fazer, a gente não vai ter dinheiro. Então, a gente já viu que a questão do dinheiro é uma questão de vontade, né? Se eu tenho vontade, me organizo, eu consigo. Agora, fala um pouquinho, Grazi, dessa questão do pessoal mesmo, né? De fonte técnica para executar isso daí. Não, gente, qualquer pessoa consegue ter essa visão. Patrícia, eu vou perguntar a você. Quanto tempo tem que você está na mentoria? E aí a gente já descobriu o mundo. Tem o quê? Você está aí 2, 3 meses, né? Você entrou na turma 5, né? Você entrou na turma de setembro. Finalzinho de setembro você entrou. E olha só o tanto de coisa que você já conseguiu descobrir dentro aí do processo da mentoria. Quanto tempo que a gente demora para poder capacitar qualquer pessoa dentro da administração pública para poder atuar nesse período? 4 meses. E é muito interessante, porque o servidor público, que tem sido tão achincalhado, né, tem sido tão criticado,
ele é um elemento extremamente importante nesse processo, porque no final das contas, prefeito vem, prefeito vai, vereador vem, vereador vai, mas o servidor público, ele fica. E muitas das vezes os projetos só têm continuidade, os serviços, porque ele está lá e segura o serviço funcionando. Muitas das vezes até sem receber salário. E uma coisa muito interessante, no Dia do Servidor Público eu fiz um vídeo falando sobre isso, a minha indignação sobre essa questão. Porque, na maioria das vezes, ou seja, em todas as vezes, a Constituição ela requer que para você ir para um quadro efetivo, né, você passa por concurso público, passa por provas, títulos, inclusive. Ou seja, se o cidadão não for capacitado, altamente capacitado para exercitar, né, para estar naquela função, ele nem entra. E aí, depois que ele entra, ele vem cheio de ideias, ele vem com, né, com gás, com perfil, com vontade, com interesse, com um embasamento técnico, ele toma um banho de água fria, porque chega dentro de uma gestão de 4 anos que só há o pensamento, muitas das vezes, predatório, né? E não há essa continuidade, e ele fica ali, não, mas eu queria fazer algo, né, eu tenho uma ideia, eu gostaria de executar um projeto eficiente, e aí ele não consegue. E aí a gente ainda ouve isso, né? A gente não tem ninguém capacitado para fazer isso. Sim, e o que acontece é uma grande desmotivação, porque imagina o que é, né? E eu gosto de fazer esse exercício de empatia, da gente se colocar no lugar do servidor público. Imagina o que é você entrar numa carreira de, na melhor das hipóteses, de 4 em 4 anos, mudam tudo que você está fazendo. Porque é muito isso, né? Porque dependendo do município, teve município aí que teve 4 prefeitos, um prefeito por ano, né? Aí entrou o município, aí caçou, aí entrou outro, caçou. E cada um que entrou quer levar a cidade para um lado. Aí fica assim, vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá. E o servidor fica lá. Não, mas a gente estava indo para lá. Não, mas agora a gente não vai para lá mais não. Agora a gente vai para cá. Não, agora a gente vai para cá, não. A gente vai para lá. Mas o servidor fala assim, eu não vou fazer mais nada não. Vou ficar parado aqui, porque decide aí para onde você quer ir, depois você me avisa. Né? É mais então, eu vou ficar fácil, gastando minha energia. Tá doido. Eu super compreendo o papel do servidor. E aí, como que ele vai conseguir? Aí, eu já cansei de ouvir servidor falando assim, não, a gente tem que pensar no máximo 4 anos, porque daqui a 4 anos muda tudo. Não dá para pensar em projeto de longo prazo, não, porque aqui as coisas não continuam. A gente tem que pensar no que dá para fazer dentro de 4 anos, porque na hora que muda o governador, muda o prefeito, muda não sei o quê, muda tudo aqui. Não dá, então a gente nem para pensar nisso. E a pessoa, ela foi ali concursada para pensar na cidade a longo prazo, e ela está sendo minada pelos nossos líderes. Os líderes não estão sabendo aproveitar a pérola que ele tem ali dentro, né? Então, é isso. É por isso que é mentoria Alice, é líderes inteligentes que fazem cidades inteligentes. Não dá. No Brasil, tem que vir pela liderança, não tem outro caminho. Isso é muito... Você já contou para a gente que no final do arco-íris tem um potinho, né, de ouro, que ele existe de verdade. Esse é um outro tesouro que a gente tem em toda a cidade, né? É o servidor público, porque nós temos, gente, advogados, geógrafos, professores altamente qualificados, médicos, enfermeiros, enfim, é uma gama de profissionais que foram para universidades, que são pesquisadores, que, sabe, acadêmicos, muitas das vezes, que estão disponíveis, é mão de obra qualificada no município, disponível porque ele está ali sendo pago para isso, e que a gente ainda tem a pachorra de dizer que não tem ninguém capacitado. Muitas das vezes você precisa fazer uma formação, né? Precisa organizar, precisa dizer para que caminho a gente vai, mas imagina num programa de cidade inteligente, onde a gente tem todos os professores minimamente capacitados, porque ele já é professor, ele já sabe o serviço que ele tem que fazer, ele normalmente, professor, é aquele cara resiliente, né? Ele anda contra a maré o tempo todo, faça chuva, faça sol, ele tem um compromisso pessoal com o aluno, com o aprendizado. Imagina toda essa gama de profissionais envolvidos para, desde os pequenininhos, a gente já ir falando sobre cidade inteligente, sobre reciclagem, né? Falando sobre como a cidade tem que funcionar e já formando lideranças inteligentes. E aí, ao mesmo tempo, você tem os gestores, os líderes, tratando das outras questões da urbanização da cidade,
da organização fundiária, né, que é outro tema muito importante, que a gente não vai conseguir falar de tudo aqui, mas se a gente tiver cada um desses servidores, desses profissionais, trabalhando e atuando na sua área de forma inteligente, nós vamos ter uma cidade inteligente, né? E isso é algo que a gente já tem, a gente não tem que contratar. Sim, e aí eu costumo falar assim, cidade inteligente no Brasil é diferente de cidade inteligente na Europa, é diferente de cidade inteligente nos Estados Unidos, é diferente de cidade inteligente nas Arábias, né? A gente precisa ter essa clareza. Às vezes as pessoas, elas olham, né, para a cidade inteligente, vai lá fora, vê a cidade do jeito que ela tá lá e quer trazer para cá. Aí a sensação que eu tenho é, a gente está aqui, voltando naquela analogia da casa, a gente está construindo uma casa, tem gente escolhendo item de decoração, sendo que a gente não fez nem a função. Então, no Brasil, cidade inteligente, ela começa por regularização fundiária, por saneamento, por educação, por saúde, questões estruturais. A gente precisa resolver. A gente tem um problema no Brasil que arrasta há 500 anos. Ele nasceu no dia que descobriram o Brasil, nasceu o problema da regularização fundiária. O Brasil tem 520 anos e até hoje esse problema não foi resolvido. Se você vai nos Estados Unidos, na Europa, na Arábia, na Ásia, não tem problema de regularização fundiária. No Brasil tem. Então, assim, fala para mim uma cidade que é cidade inteligente no Brasil. Aquela que tiver resolvido o problema da regularização fundiária. Qual que resolveu? Nenhuma. Então, não tem. Entendeu? Então, assim, quer comparar a nível de cidade inteligente? Ah, cidade inteligente é a que tem Wi-Fi na praça, cidade inteligente é a que tem lâmpada de LED. Tem várias cidades no Brasil que tem muitas ações, tem muitos projetos legais, a gente tem muito case de sucesso, mas todos os cases, assim, tem uma cidade que tem um case de educação, a outra tem um case de energia, a outra tem um case de saneamento, a outra tem um case de transporte. Mas todas juntas no mesmo lugar, não tem, né? E não é só isso, é um conjunto que a gente precisa. O cidadão, ele é um ser integral, né? Ele pensar holisticamente que o filho está na escola, que ele usa o posto de saúde, que ele pega o transporte, que ele anda naquela rua. O cidadão é o mesmo, os serviços é para o mesmo cidadão. Então, não adianta ele estar muito bem na saúde, mas a educação vai mal. Não adianta ele estar bem, por exemplo, na assistência social, ele tem os serviços, mas a questão da água, do esgoto não está resolvido. Então, a gente precisa de tudo ao mesmo tempo para viver bem, né? Aqui, Grazi, nós temos uma lagoa, né? A lagoa de Araruama, na verdade é uma laguna, a laguna de Araruama, que banha aqui a cidade, e a gente aqui tem esse problema muito sério, que é resolver de forma sustentável a questão do esgoto, da água na cidade, para que isso não vá parar na lagoa que está morrendo. Né? E a gente sabe que existe possibilidade da gente trabalhar isso, de fazer realmente uma regularização fundiária, melhorar a rede fluvial, melhorar, né, o esgotamento sanitário para que ele não acabe dentro da lagoa e a lagoa morra, porque a lagoa é fonte de turismo, é fonte de recursos pesqueiros, né? É um patrimônio natural que nós temos aqui, né? E nós não estamos sabendo cuidar dele. Quando eu era pequena, a lagoa era transparente, a gente tomava banho, inclusive, no centro da cidade. Hoje, pouquíssimas praias estão realmente viável você tomar um banho, né? E a praia do centro, por exemplo, nunca mais ninguém entrou. Então, são questões muito importantes que a gente precisa que o cidadão entenda que não é só resolver uma situação que você colocou, é muito bem colocado. A gente está indo para o final, né? E eu quero te fazer uma pergunta. A gente falou de vários personagens, né? Nessa live toda, falamos das mentiras que nos contam, mas existem pessoas, personagens que estão diretamente ligados com a questão de uma cidade sustentável, humana e inteligente. E eu queria que você colocasse para a gente, Grazi, para a gente, na sequência, encerrar, quem são esses agentes, quem são essas pessoas que podem transformar São Pedro da Aldeia numa cidade inteligente? Quem são as pessoas que podem fazer tudo isso que a gente está falando acontecer? Só eu que estou fazendo mentoria aqui na cidade?
Acho que não, né? Não, tem que ser, são 4 agentes, né? São 4 representantes de categorias, tá? De categorias sociais. Então, vamos falar assim, quais são as 4 categorias? Uma das categorias está relacionada com o gestor público. Dentro do gestor público, a gente fala de executivo, legislativo e judiciário. Os 3 poderes, eles têm que atuar em conjunto na definição da cidade que temos e na definição da cidade que queremos. E organizar, alinhar os instrumentos de planejamento para poder... São os responsáveis por fazer esse alinhamento entre planos, projetos e recursos, né? Esse é o papel do governo na construção de cidades inteligentes. O segundo agente é o agente setor privado. Quem que é o setor privado? É todo mundo que tem um escritório, que trabalha, que oferece serviços, que atua na área de comércio ou atua com indústrias. Serviços, comércio e indústria. Todo mundo que gera emprego e renda no município. Esse pessoal precisa ter clareza de qual é a cidade que está sendo construída, que foi definida pelo agente anterior, para que ele possa ter clareza de qual é o papel dele na construção e execução disso. Como eu falei, Dubai tem um plano de 150 anos para frente. Lá, todas as empresas sabem qual é o papel que ela tem que fazer para contribuir para a cidade, para o país, chegar no objetivo dele. E aqui tem que ser a mesma coisa. Vai ter que envolver os empresários locais, e esses empresários têm que entender que eles vão ser convidados para pensar na cidade, não nos seus interesses individuais locais, né? É pensar em como que juntos podemos tirar a cidade do buraco, como que junto, qual que é o dever e o direito de cada um desses agentes. O outro papel é o papel dos professores, né? Os professores, sejam eles de educação infantil a educação acadêmica profissional, eles têm aí a função de preparar o cidadão do futuro e o profissional que vai atuar na cidade inteligente. Então, os professores precisam se atualizar, precisam entender qual é essa cidade que está sendo construída, para que eles possam implementar isso no processo de educação deles. Claro. E o último é o cidadão, é a sociedade civil, organizada ou não. Ela pode vir em forma de comunidade tradicional, ela pode vir em forma de ONG, de OCIP, de associação profissional, ela pode vir em formato de cidadão individual, meu CPF, né? Porque eu, enquanto moradora dessa cidade, eu preciso entender qual é a cidade que eu tenho, eu preciso entender qual é a cidade que está sendo construída, eu preciso entender como é que as minhas demandas individuais entram nas demandas coletivas. E entender prioridades. Assim, qual que é a prioridade? O caminhão passar 4 vezes na minha rua para coletar o lixo ou passar naquele bairro que não tem coleta de lixo dia nenhum? E aí é fazer um processo de empatia mesmo, né? Porque, assim, o caminhão pode passar 3 vezes na sua rua para passar 2 vezes no outro, né? Se tipo você assim, colocar no lugar do outro, você não vai, né? Nunca as coisas vão funcionar. A gente vai estar sempre no egoísmo, né? Exatamente. Então, e para a gente conseguir se colocar no lugar do outro, a melhor forma que tem é a gente conhecer as demandas e necessidades do outro. Então, claro, às vezes, né? Porque eu estou aqui numa região que tem água encanada, tem luz elétrica, tem Wi-Fi na praça, caminhão de lixo passa 3 vezes por dia na casa, né? Por 3 vezes por semana ali no bairro. A rua está asfaltada, tem segurança pública, eu estou reclamando de alguma coisa. E aí eu vou numa outra comunidade, num outro bairro, e aquela comunidade não tem água asfaltada, não tem saneamento, não tem água, o esgoto está correndo na rua, e aí você vai olhar para aquilo e vai falar assim, poxa, eu estou melhor do que eu imaginava. Né? Então, peraí, entendi qual que é a demanda daquele bairro, meu bairro está até, tipo assim, meu bairro não está 10, mas ele está nível 6 aqui. Só que tem um bairro que está nível 2. Vamos trazer esse 2 aqui para um nível 4, né? Vamos pegar os. Então, assim, tem que ter essa visão de sociedade, essa visão de comuna, né? Que essa visão de cidade, que é aquela.
do conceito grego, lá de Aristóteles e Platão, aquele conceito da cidade, de por que ela surgiu? Ela surgiu para poder trazer o grupo e o grupo ter benefícios por estarem juntos, né? Ter segurança, deslocar menos para ter alimento, por isso surgiu a cidade. E hoje a cidade ela tem que resgatar esse objetivo. Ela não é cidade só para quem mora no centro urbano, ela é para quem está no rural também. Então a gente precisa olhar para o município como um todo e pensar no desenvolvimento da cidade como um todo. Muito interessante isso, Grazi, que quando a gente começa a pensar que todos nós somos responsáveis por essa cidade, né, seja eu cidadã comum, seja eu universidade, empresários ou os agentes de gestão pública, né, todos temos um nível de responsabilidade e podemos agir, fazer algo em nosso micromundo, né, dentro da nossa esfera de atuação. E aí, pensando nisso, né, a gente está aí na semana decisiva, né, de campanha, de um pleito eleitoral no domingo, e é muito interessante que a gente faça essa reflexão, deixe essa reflexão aqui para o nosso cidadão, para a população de São Pedro da Aldeia, né? E eu queria que você contasse para a gente, falasse, dando esse incentivo para o cidadão. O que eu, cidadão aldeense, posso fazer, né, dentro da minha alçada, dentro do meu mundo, para melhorar São Pedro da Aldeia, nesse contexto onde todos participam, todos colaboram e todos podem mudar o seu próprio mundo? É uma coisa muito simples, né? É aquela coisa, cidades inteligentes são feitas de pessoas, né? São as pessoas que fazem a cidade funcionar. E domingo agora a gente vai passar por um processo que é um processo de eleger os líderes que vão nos conduzir pelos próximos 4 anos. E aí, o que a gente precisa ter em mente? Esse processo não é um processo que começa e termina agora no domingo. Ele não é um processo que começa na hora que você for lá na urna, digitar o número e apertar confirma. Apesar que esse ano não vai ser urna, vai ser papel. Então tem que levar caneta. Então, não é nesse momento, naqueles 15 segundos que você vai marcar um X, vai apertar lá e vai colocar o papelzinho na urna ou vai apertar o confirma. Não é isso. A gente tem que entender. Acabou sua resposta, não faz nada a ver com isso. Pois é, isso é o grande erro, né, que nós, enquanto cidadãos, cometemos. Porque a gente vai ali e acha que porque a gente elegeu alguém, esse alguém agora tem a responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Só que a gente tem que lembrar que para uma cidade inteligente acontecer na nossa cidade, são 4 agentes da inovação. E o governo é um agente. Se os outros 3 agentes, setor privado, os professores e o cidadão, ele não se envolver no processo da cidade inteligente, esse agente aqui sozinho, ele não vai conseguir fazer a roda rodar. E por que eu falo isso? É simples, é só olhar para a nossa cidade. As cidades que não têm esse envolvimento dos 4 agentes, elas estão paradas, elas estão travadas, não tem emprego, não tem renda, não tem educação de qualidade, é 1 ano para conseguir uma consulta, é uma coisa absurda. A gente chegou num nível que fala assim, meu Deus, tipo assim, não tem mais como afundar, né? Já chegou no fundo do poço aqui. E a gente precisa ter essa consciência de que, mais do que escolhendo a pessoa, né, porque é uma pessoa que a gente gosta, porque é meu primo, meu tio, meu parente, me deu uma cesta básica, me deu um pacote de ração, porque aqui acontece isso, assim, eu já ouvi aqui na minha cidade, te dou 2 pacotes de ração, você vota em mim? Aí você, ai, meu Deus! Eu só não tenho noção, né? Mas, assim, então acontecem umas coisas assim, né? E aí, o que a gente precisa entender? Que a gente está elegendo ali, não é uma pessoa qualquer, a gente está escolhendo a pessoa que nos próximos 4 anos vai decidir onde é que o dinheiro que você está pagando, o IPTU, o ITBI, o ISS, esse monte de imposto que a gente paga, para onde é que esse dinheiro vai. Então não dá para colocar qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que tem uma visão, tem que ser uma pessoa que entenda minimamente de política pública. Não precisa ser um especialista, não precisa ter uma pós-graduação em políticas públicas, né? Mas precisa ter uma noção clara de quais são os instrumentos de planejamento que são mais estratégicos, quais são os projetos que são mais importantes para o desenvolvimento da cidade.
Onde que está a fonte de financiamento? Porque não adianta nada fazer um monte de promessa e falar que vai fazer, vai acontecer a partir de 1º de janeiro, eu vou mudar tudo na cidade. Mentira, não vai mudar nada. Se está falando isso aí é outra mentira, né? Porque não conhece o calendário. Não conhece o calendário. A pessoa vai entrar lá e o calendário do ano de 2021 já vai estar todo feito. Ele não consegue mudar, porque é aprovado um ano antes. Então, a gente precisa ter essa visão. A pessoa precisa entender como que funcionam as regras da gestão pública, para que ela possa entrar nesse jogo sabendo jogar, né? Porque senão vai cometer um monte de falta lá e vai ser expulso, né? E essa é uma grande ação que o cidadão pode ter, né? O cidadão, enquanto um agente inovador importante nesse processo, ele entender isso, que, por exemplo, o primeiro ano da próxima gestão, quer dizer, 2021, já está planejado pelo prefeito que está saindo. E o que está chegando vai cumprir o que o prefeito que está saindo está deixando programado. Então, o prefeito que vai chegar, ele só vai conseguir se movimentar, arrumar a casa, fazer outros movimentos para 2022, porque a banda toca desse jeito, né? E é importante que esse cidadão, ele além de conhecer e saber disso, ele também acompanhe o que está acontecendo, porque isso pode ser já uma ação individual muito importante que cada um de nós precisamos fazer, um exercício individual. Não precisa de ninguém mandar fazer isso, é nossa obrigação. É a ação mais importante que o cidadão pode fazer, é votar direito, é votar certo, é colocar lá alguém, não porque alguém pediu para votar, né? Mas votar em alguém que ele realmente acredita que aquela pessoa pode fazer a diferença no município dele. Esse é o primeiro passo. Ainda que as estatísticas falem que essa pessoa não tem chance de ganhar, ainda que as estatísticas, né, que as famílias que ficam aí dominando a política na sua cidade, falam assim, não vote em fulano, ele não tem chance de ganhar, vote no menos pior, né? Vota aqui. E aí a gente é tendenciado a ficar votando nessas pessoas que já estão lá e que não estão fazendo nada. Então a gente tem que ter coragem de votar na pessoa que a gente realmente acredita, que ela tem ali o potencial para poder mudar, e essa pessoa, uma vez que entrar lá, ela tem que se capacitar, ela tem que correr atrás, ela tem que fazer jus ao cargo que ela está fazendo. Porque é impressionante como que as pessoas, quando ela vira prefeito ou vereador, e elas esquecem, servidor, secretário, esquece que o que elas estão fazendo ali, as ações que elas estão fazendo ali, está impactando a vida de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 500 mil de pessoas. E às vezes elas esquecem que o que elas estão fazendo ali é decidindo a vida das pessoas. Elas não estão mexendo em papel, elas não estão assinando qualquer. Cara, aquele papel é uma vida, aquele papel é uma pessoa que está indo para o hospital, aquele papel é uma pessoa que está conseguindo uma creche para poder cuidar do filho. Então a gente tem que ter essa visão mais humana, né, da gestão pública. E é essencial, né? É o caminho. Claro, com certeza. E isso que você falou é algo assim muito importante, porque quando eu, enquanto cidadão, né, não tenho essa clareza, eu gosto muito dessa palavra, você fala muito isso, essa clareza, né, de que aquele gestor que eu estou votando, aquele gestor que vai lá me representar, ele assina, e o papel que ele assina, ele impactua a minha vida, né? Se eu não tiver essa consciência, essa clareza, eu corro risco de votar errado, eu corro risco de votar contra mim mesmo. E, por um outro lado, Grazi, um exercício também muito importante de responsabilidade, que eu acho assim, às vezes eu boto a cabeça no travesseiro e eu falo assim, meu Deus, né? Porque é uma responsabilidade gigante quando você se determina, né, para se colocar na vida pública e dizer que vai cuidar das pessoas, que você vai lá representá-las. Todos os votos que eu vou receber, eu vou, na verdade, estar representando aquelas pessoas e depois eu passo a representar a cidade, e cada assinatura que eu faço, eu estou impactando a vida dessas pessoas. E muitas das vezes, a gente ouve, às vezes, gestores, né, executivo, legislativo, falam assim, o que eu posso fazer? Né? Mas quer que eu resolva como? Né? Tem que ter consciência de que quem vai lá colocar a cara, né, na janela, na gestão, ele está lá sim com essa incumbência
de resolver as questões da cidade, de buscar solução, de verificar onde estão os problemas. E isso tem que ter muita consciência, porque se eu não tiver essa consciência, eu não deveria nem começar essa brincadeira, né? Não deveria nem começar a pensar em fazer gestão pública, porque quando eu me lanço e quando eu chego lá numa representatividade de uma população, é minha responsabilidade sim dar conta disso tudo e dar a solução para isso tudo, né? Exatamente. Então, viu? Estou fazendo direitinho o dever de casa. Eu tinha já uma consciência muito grande, há muito tempo a gente vem discutindo, falando de cidades inteligentes. Eu estou aí com a Bittencourt, né? A Tati Bittencourt, que foi a pessoa que me inaugurou nas cidades inteligentes, falando sobre isso, professora e geógrafa também, sua parceira aí de profissão, que fala disso com propriedade há muitos anos, e foi ela que me apresentou as cidades inteligentes e só me fez despertar para esse fazer, para esse mundo que é tão importante. A gente quase não interagiu muito com o público, mas a gente, à medida que eles foram falando ali, a gente foi encaixando a fala aqui para a gente ir respondendo as perguntas. E aí, Grazi, agora já encerrando, esse espaço é todo seu, né? Eu quero deixar aqui você livre para falar com um cidadão aldeense, né, aqui dessa cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, a fala de uma pessoa que já visitou 20 países desenvolvidos, inteligentes, e que pode trazer para a gente uma expectativa, né, de coisas boas, de possibilidades. E eu quero deixar esse espaço para você se despedir, para você falar ao cidadão aldeense, e você ficar livre para você fazer sua fala final. Bom, primeiro agradecer, Patrícia, pelo convite de poder vir aqui falar para o cidadão, né, aldeense, e poder falar um pouco mais sobre o que são cidades inteligentes. Eu realmente acredito, né, e venho trabalhando fortemente nesse projeto de fazer com que o maior número de cidades brasileiras, de gestores e consultores entendam que são cidades inteligentes, entendam da forma correta, que a gente tem aí uma oportunidade de levar o conceito, né? Poucas pessoas conhecem o que são cidades inteligentes e a gente está levando o conceito, ensinando as pessoas já da forma correta como é que tem que ser feito. E isso é sensacional. E eu quero dizer que São Pedro da Aldeia, né? Isso. Falei certo agora, né? São Pedro da Aldeia tem a oportunidade de se tornar uma cidade inteligente, de começar o caminho para se tornar uma cidade inteligente neste domingo. Por quê? Porque é o momento que a gente vai escolher as pessoas que vão liderar a nossa cidade nos próximos 4 anos. E oportunidade igual a essa, de novo, só nas próximas eleições, só daqui a 4 anos. E aí eu quero que você reflita e pense. Você está disposta a esperar mais 4 anos para as coisas começarem a mudar na sua cidade? Ou para você já deu, já cansou e falou assim, não, chega, preciso de uma mudança, porque se você está nesse viés de que você quer uma mudança e quer agora, assim como eu tô nessa vibe. Eu assim, cansei dessas mesmices, eu quero uma coisa diferente, eu quero alguém que realmente me represente. E como eu não estava encontrando essas pessoas, eu falei assim, cara, eu vou começar a ensinar essas pessoas, eu vou começar a formar essas pessoas para que a gente consiga chegar no Brasil no maior número de municípios possível. E eu fico feliz em saber que em São Pedro da Aldeia tem alguém que está preparado para poder iniciar esse caminho junto, né? Aí na cidade, liderando, mostrando qual é o caminho para os demais gestores que serão eleitos. A gente precisa de pelo menos uma pessoa por município para começar a fazer a transformação. A gente só precisa de uma, né? A luz, a gente só precisa de uma vela. Quando essa vela acende, aí ela vai trazer a luz e aí as outras pessoas, elas vão lá, né, vai chegar com a sua velinha que está apagada e vai acender também. E aí vai virar igual a procissão. E aí, de repente, a gente tem lá várias luzes sendo acendidas. E aí a gente vai conseguir chegar nesse percentual de 50% mais 1 de pessoas entendendo de gestão pública. Imagina o que vai ser na sua cidade quando você tiver líderes inteligentes, alinhando os instrumentos de planejamento,
buscando projetos que resolvam os problemas da cidade, buscando fontes de financiamento que resolva, né, que tire os projetos do papel, monitorando, fiscalizando, com aquele checklist ali, vendo assim, está acontecendo, estamos conseguindo, e levar a cidade para um outro patamar. É isso que a gente quer fazer, é por isso que a gente está aqui, e eu fico feliz, Patrícia, em saber que você está aí e está pronta para poder assumir esse cargo, se a população de São Pedro de Aldeia confiar em você. Aí a questão é você, cidadão, que tem aí que pensar o que é que você quer da sua vida, né? E o que é que você está fazendo hoje para mudar a realidade que você quer. Porque não adianta falar, eu quero viver numa cidade inteligente e não colocar ninguém lá para te ajudar a fazer esse negócio acontecer. Então, você tem que votar em pessoas que consigam, que entendam desse caminho e que possam acelerar esse processo, né? Então, fica aqui o convite para que no dia 15 você vote com consciência, vote com sabedoria, vote com o coração, e não com o que as pessoas estão falando para você. Vote em pessoas que você realmente acredite que pode te ajudar a resolver o problema da sociedade de forma definitiva. E deixar aqui o convite para você que está aqui assistindo a live, se você não me conhece, vem aqui, participa do canal, a gente tem sempre conteúdos aqui compartilhando sobre cidades inteligentes, a gente sempre abordando aí conteúdos que são importantes para você, enquanto cidadão, também entender como é que essas regras funcionam, né? Então, não só para gestores, não só para consultores, não só para professores, mas também para cidadãos. São os 4 agentes da inovação, a gente conversa aqui com os 4, e seja muito bem-vindo aqui às nossas redes também. Fiquei até emocionada aqui, porque quando você falou assim, já pensou você ter 50% mais um, né, em São Pedro da Aldeia, e podendo pensar junto, é muito emocionante. Eu acredito muito que isso a gente vai viver para ver esse dia. Eu espero que muito em breve, Grazi, a gente possa estar pensando junto à nossa cidade, né, e com pessoas, com outras pessoas que possam estar vendo hoje você aqui falando diretamente para São Pedro da Aldeia, e possa despertar esse interesse e acompanhar, buscar informação, orientação, para que a gente faça um coro aí de andorinhas nessa cidade e a gente possa realmente transformar ela pelo conhecimento, que inclusive é o meu slogan, né? Eu sou professora de formação, não poderia passar longe dessa minha bandeira, né? Mas eu penso que quando a gente está na vereança, nós governamos, nós estamos na liderança para o município. Então, eu não sou só educação, eu vou ser saúde, eu vou ser assistência, eu vou ser toda a cidade, toda a população, para o que a população necessitar e desejar caminhar. Então, mas o conhecimento, para mim, é o que transforma as pessoas. E levar conhecimento para as pessoas, hoje, tem sido uma missão para mim, e eu quero, a cada dia, poder estar mais preparada para levar esse conhecimento, informação, e espero muito que as pessoas que estejam nos ouvindo e as que não puderam acompanhar aqui, nós tivemos problema técnico no comecinho, mas a nossa live vai ficar gravada, a gente vai poder compartilhar e as pessoas possam começar a despertar, ter aquele bichinho, né, de começar a buscar informação, começar a se questionar e buscar essa cidade que a gente almeja, que a gente deseja, porque nós somos uma cidade pequena ainda, temos muita coisa legal, muita história, muitos recursos naturais, e nós podemos transformar São Pedro da Aldeia. Eu acredito nessa transformação e acredito que as pessoas, cada vez mais, conhecendo esses conceitos, conhecendo essas possibilidades, elas podem ver, não, me contaram mentira até agora, mas hoje eu sei que a cidade pode melhorar e que existe solução e que as coisas podem acontecer. Meu muito obrigada, Grazi, de verdade, pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é extremamente lotada. Essa mulher faz live todo dia, ela dá aula, ela busca informação, ela, né, está aí nos outros países fazendo atendimento, mentoria, consultoria, né, junto com a ONU. Fala para a gente, Grazi, a Smart Cities agora, né, está aí. Ai, né? Que felicidade! A gente agora é um instituto signatário aí da rede do Pacto Global da ONU. Então, fomos oficialmente reconhecidos pelo escritório da ONU em Nova York.
para representar aqui e ajudar, né, nas ações aqui para poder levar essa bandeira da Agenda 2030 junto com empresas e municípios, né? E aqui o Instituto ele atua nessa linha. Então, fiquei muito feliz, saiu agora assim, um grande presente num ano aqui que a gente está comemorando 2 anos de Instituto, já ter esse reconhecimento internacional, realmente aí foi sensacional, né? Então, mais um peso aí para gente, né? Com certeza, é uma chancela muito importante que diz a que veio o Instituto, né? O trabalho árduo aí de todos os dias você está trabalhando, e eu acho que é muito merecido, até porque você já faz esse trabalho junto com a ONU, com a Unesco, e nada melhor, né, do que ter esse reconhecimento, essa chancela no trabalho que você vem desenvolvendo e somando pessoas, né? E dá um orgulho danado de falar isso para todo mundo. E aí a gente traz, né? Essa pessoa desse quilate para falar diretamente de São Pedro Aldeia. Eu só tenho a agradecer de verdade. E até a próxima, tá, Grazi? A gente continua se falando lá na mentoria, né? Os canais da Grazi estão disponíveis. A gente vai deixar também o vídeo, né? Para compartilhamento. Então, pessoal, é isso aí. A gente encerra aqui, né, a última live dessa temporada, né? Com certeza a gente tem plano para outras, né? Mas em outro momento que não vai ser campanha, mas ainda disseminando conhecimento para todos. Grazi, boa noite, pessoal, todos que estão aí com a gente no chat acompanhando. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos, tenham uma ótima semana. Vote consciente no domingo. Tchau. Tchau, tchau.